Pessoal, tudo bem? Estou de volta para a gente continuar com a nossa terceira aula de redação, as nossas dicas, né? O Enem já está chegando, as nossas dicas para que você possa ser bem sucedido na prova de redação. Nas nossas últimas aulas, falamos sobre o texto dissertativo argumentativo, falamos sobre a introdução, falamos sobre o desenvolvimento e na aula de hoje a gente vai falar sobre a temida e famosa proposta de intervenção na conclusão, ou seja, o último parágrafo da sua redação. Ao longo do seu texto, você encontrou as suas teses, definiu as suas teses na introdução. No desenvolvimento, você desenvolveu essas teses à luz das diversas áreas do conhecimento, utilizando a estruturação do parágrafo padrão, e você chegou agora na conclusão. Como já foi dito aqui, a conclusão do Enem, ela tem características específicas, né? Ela traz a famosa proposta de intervenção. A proposta de intervenção nada mais é do que uma possível solução para amenizar a problemática discutida ao longo da sua redação. É muito importante que na conclusão, a sua proposta escolhida, né, que é uma ação, ela esteja altamente conectada com aquilo que você levantou no desenvolvimento. Isso é extremamente importante. Eu não posso simplesmente criar uma proposta de intervenção que ela não esteja conectada com aquilo que foi dito ao longo do desenvolvimento. A conclusão, ela tem 5 elementos, né, obrigatórios. Vamos começar primeiro com o agente. O agente nada mais é do que quem vai realizar a proposta de intervenção, ou seja, a ação. O agente, ele pode ser o governo federal, ele pode ser uma ONG, ele pode ser a mídia. O agente, ele não pode ser vago, ele tem que ser específico. Eu não posso simplesmente colocar da seguinte forma: portanto, cabe às pessoas. Não. Ali é extremamente vago, pessoas como agente. Eu preciso ter um agente extremamente específico e que possa o quê? Que possa criar estratégias que vão ser, que estão relacionadas à sua proposta de intervenção para amenizar aquela problemática. Então, a minha dica é: pense bastante no agente da sua proposta e que ele seja específico. Governo federal, ministérios, instituições, a mídia. Vai funcionar muito bem como agente para a resolução da problemática. Depois do agente, nós temos o quê? Nós temos a proposta de intervenção, que nada mais é do que uma ação. Algo viável de ser feito e que possa auxiliar no processo de diminuição da problemática abordada ao longo da sua redação. Tomar bastante cuidado com a proposta de intervenção. Obviamente, é uma proposta de ação. Não funciona muito bem quando essa proposta de ação esteja relacionada ao processo de conscientizar. Conscientização não é uma boa proposta de intervenção. Presta bastante atenção nesse detalhe, tá? Por quê? Porque ali o processo de conscientização ele vai ser visto como algo que muitas vezes não consegue atingir uma parcela considerável da população. Muito diferente, por exemplo, da criação de uma lei. A lei, a criação dela, ela vai atingir uma parcela considerável. Conscientização, não, porque a conscientização ela não depende apenas das estratégias, ela depende muito de quem? Ela depende bastante da sociedade. Então, tire a conscientização dali, tá? Informar, criar leis,
criar campanhas informativas, algo que possa ser viável, ou seja, que vai funcionar na prática e que possa chegar a um número considerável de pessoas. Não pode esquecer isso em relação à proposta de intervenção. Essa proposta, um detalhe muito importante, ela precisa respeitar os direitos humanos. Eu não posso ter uma proposta extremamente radical ou uma proposta que leve em consideração qualquer tipo de radicalismo. Isso eu não posso ter na prova, eu vou estar infringindo os direitos humanos e a minha proposta de intervenção ela vai ser o quê? Ela vai ser invalidada. Tá? Henrique, por exemplo, me explique um tipo de radicalismo. Eu tenho, por exemplo, a redação sobre alcoolismo. Na minha proposta de intervenção, eu estou sugerindo, eu estou quase que deixando em evidência na proposta que vai ser criada uma lei que não vai permitir o consumo de bebida alcoólica no país. Além de ser um radicalismo, é algo totalmente utópico, ou seja, não vai funcionar na prática. Até porque, na redação do alcoolismo, o problema necessariamente não é o álcool. O problema é o quê? É o uso abusivo, é o uso indiscriminado. E, de repente, chega na minha proposta de intervenção, eu crio uma proposta totalmente radical como essa. Ela não vai funcionar na prática, ela não tem viabilidade. Até porque o problema, volto a falar, não é o álcool em si, é o seu consumo totalmente indiscriminado. Então eu tenho que tomar bastante cuidado da minha proposta não passar uma ideia de censura, não passar uma ideia de radicalismo, tá? Porque isso não é bem-vindo na estruturação da ação, né, da sua ali na conclusão, ou seja, da proposta para amenizar aquela problemática. Perceba na minha fala que eu sempre uso o verbo amenizar e não solucionar. Por qual motivo, Henrique? Os temas da redação, como já foram explicados aqui nessa aula, são grandes problemáticas sociais. E essas problemáticas sociais, elas se arrastam, infelizmente, né, ao longo das décadas, ao longo das gerações. Então, não vai ser uma proposta criada pelo aluno que vai simplesmente solucionar aquele problema. O que a gente tenta é o quê? Amenizar aquele problema. Amenizar aquele problema a partir de leis mais rígidas, amenizar aquele problema a partir do momento em que eu foco na educação, a partir do momento que eu foco na informação, a partir do momento que eu tento democratizar o acesso de parte da população, né, que ainda não tem acesso, por exemplo, à educação, não tem acesso às questões culturais do nosso país. Então eu vou tentando amenizar essas problemáticas, né? Por quê? Porque elas têm raízes históricas, infelizmente, está entranhado na nossa sociedade e não é de uma hora para outra que eu vou conseguir solucionar esse problema, né? Então, eu uso sempre o verbo amenizar. Eu vou tentar ali amenizar aquela problemática. Agente, proposta, e chegamos agora no modo ou meio, né? O modo ou meio para alguns alunos, né, é a dor de cabeça, que é o momento de você explicar como aquela sua proposta, ela vai ser o quê? Ela vai ser colocada em prática. Porque se você não consegue explicar como ela vai ser colocada em prática, muitas vezes é porque a sua proposta de intervenção ela é o quê? Ela é utópica, bonita no papel, mas que não funciona na prática. A sua proposta ela precisa ser bonita no papel e ela precisa funcionar na prática. Então, ali no modo ao meio, você vai explicar como que aquilo vai funcionar na prática, como que a sua proposta ela vai funcionar. Então, por exemplo, se eu coloco na minha redação, na minha proposta que eu quero capacitar os professores,
Essa capacitação, ela vai acontecer por meio de cursos, por meio de congressos, por meio de debates. Ou seja, eu estou ali explicando como que aquela capacitação ela vai acontecer. Então, isso é extremamente importante, depois da proposta de intervenção, você explicar como que ela vai funcionar na prática. Depois eu venho com o quarto elemento, que é a finalidade, o objetivo. O que você quer atingir com aquela proposta? Qual o objetivo dela? Esse objetivo ele pode ser específico, ele não precisa ser apenas amenizar a problemática debatida ao longo da sua redação. O objetivo pode ser, muitas vezes, informar. O objetivo pode ser alertar. O objetivo pode ser instruir, aquela população em relação à problemática abordada ao longo do seu texto. Finalizando, eu tenho o detalhamento. Eu vou detalhar um dos elementos da proposta de intervenção. Ou o agente, ou a proposta, ou o modo ao meio, ou o objetivo. Você vai oferecer um pouquinho mais de informação para que eu possa ter um entendimento, no caso do corretor, de como tudo aquilo vai funcionar. Eu gosto muito de fazer o detalhamento da minha proposta de intervenção. Tá? Eu não gosto de fazer muito detalhamento do agente, nem do modo ao meio, e nem dos objetivos. Eu gosto de fazer o detalhamento da proposta por um único motivo. Eu quero ali detalhar, colocar algumas informações que evidenciem a viabilidade da minha proposta. Se a minha proposta ela precisa ser viável, ela precisa funcionar na prática, então eu opto por usar o detalhamento ali na proposta de ação, para deixar bastante claro para o meu avaliador que a minha proposta ela não é utópica, ela realmente pode funcionar e realmente pode colaborar para a diminuição da problemática discutida ao longo da redação. Então eu tenho que ficar bastante atento a esses elementos. A conclusão, eu costumo dizer, em comparação com outros elementos, principalmente o desenvolvimento, você precisa ter um pouco mais de atenção. Não é difícil fazer a sua construção, mas eu preciso ficar atento mediante aquela informação contada para vocês na nossa primeira aula. Muitas vezes na ânsia de fazer a conclusão, ou muitas vezes pelo nervosismo do momento, o aluno acaba esquecendo um ou outro elemento obrigatório. Na maioria das vezes o aluno esquece o detalhamento ou esquece o modo ao meio. Então tem que ficar atento. Assim que a sua conclusão estiver pronta, não tenha nenhum pudor em, no rascunho, você circular ali os elementos obrigatórios para conferir se os 5 elementos estão compreendidos ali na conclusão. Vai ser muito interessante, vai deixar o seu trabalho mais próximo dos 200 pontos e vai te dar uma tranquilidade. Pode até ter algum desconto, mas os 5 elementos estão compreendidos ali. Não pode esquecer dessa informação. Na nossa próxima aula, a gente vai discutir um pouquinho sobre os possíveis temas que podem ser solicitados na prova do Enem. Então, fiquem ligados que são temas muito interessantes para que a gente possa nos preparar em termos de leitura e análises desses assuntos. Eu aguardo e conto com a sua presença na nossa próxima aula.